ele nasce para Deus, ele nasce da semente de Deus, que é a palavra de Deus. Ele nasce espiritualmente aí, sendo agora uma nova criatura, gerado da palavra de Deus. Agora ele se torna filho de Deus, que é o milagre dos milagres. Olha só que coisa maravilhosa. Vamos ver a leitura bíblica em classe? Está em Gênesis capítulo 26, de 1 a 6, que diz: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Então, após a morte de Abraão, aos 175 anos, seus filhos Ismael e Isaque o sepultam na cova de Macpela, onde também já estava sua esposa Sara, sepultada. Então, é que vai começar agora a jornada de Isaque. Então agora Isaque estava morando na terra chamada Beer Lahai Roi, ali no mesmo lugar onde antes Agar passou, né? E Deus socorreu Agar, que ela deixou ali o menino para morrer de sede, de fome, principalmente de sede, né? E ela se deitou à parte, e aí vem então um anjo, aparece e mostra para ela que tinha água bem pertinho ali. Ela nem sabia, mas tinha bem pertinho. Então é mostrado para ela que existe água ali. E ela então chama aquele lugar ali de o lugar onde Deus vê. Então Deus estava vendo a situação dela, do menino, e é por causa do menino que Deus aparece ali. E agora então, naquela região ali é que vem morar Isaque. Ele está morando ali. E dali ele sai com a intenção de ir para o Egito. Primeiro, ele vai passar por Gerar, que é ali perto. 100 e poucos quilômetros de distância só. Então ele vai para lá. Ali então é que ele vai ter um encontro com Deus, e Deus diz para ele: não desça ao Egito. Então você vai sair daí onde você está e vai para a terra de Canaã. Você vai peregrinar aí até chegar a Canaã, e lá é a sua terra de possessão. Você vai ficar lá. É isso que Deus estava dizendo para ele. E ele vai fazer isso, só que ele se demora. Ele vai cavando poços, achando água, Deus vai sustentando. Depois ele cava outro, e vai assim, os filisteus vão tomando os poços, até que ele então, sendo pressionado pelos filisteus, ele deixa a terra ali de Gerar, onde é a Filístia, né, onde hoje é a faixa de Gaza, e volta para Canaã, ali onde novamente eles abrem outro poço e agora acham água, e ele agora vai se fixar em Canaã, onde ele deveria ter ficado e não deveria ter saído dali. Tanto é que ali ele achou água. Se ele tivesse antes parado ali, ficado ali, tinha achado água. Deus tinha abençoado ele ali. O problema é que ele quis seguir os passos do pai dele. Então agora Deus vai começar novamente o seu plano através de Isaque. Então, veja bem que agora Isaque já tinha os seus dois filhos. Ele tinha já o Jacó e o Esaú. Nós temos aí as seguintes partes na lição. Na primeira parte, Isaque vai para Gerar por causa da fome. Tópico 1, a intenção de Isaque. Tópico 2, promessas em tempos de crise.
Tópico 3, a obediência de Isaac. Na parte 2, crise com os vizinhos. Tópico 1, crise em Gerar. Tópico 2, Isaac semeou em Gerar. Tópico 3, a inveja dos vizinhos. E temos aí na parte 3, cavando poços em tempos de crise. Tópico 1, Isaac usa os poços de Abraão. Tópico 2, o poço de Ezeque. Tópico 3, o poço de Sitna. Vamos ver então a introdução que diz: na lição de hoje veremos que, assim como no tempo de Abraão, a terra estava enfrentando novamente um período de escassez. Então Isaac, o filho da promessa, foi buscar pastagem no território de Abimeleque, perto da fronteira com o Egito. Porém Deus apareceu ao seu servo e disse-lhe que não deveria descer ao Egito. O Senhor também renovou-lhe as promessas dadas a Abraão. Canaã deveria ser a casa de Isaac e não o Egito. Canaã celestial é a nossa casa, estamos indo para lá. Por isso, não se deixe seduzir pelas riquezas deste mundo. Então nós vamos ver aí que Isaac sai ali da onde está, em Canaã, e ele desce. Por quê? Porque havia fome, então ele desce e vai seguir os passos do seu pai. Então veja só, Abrão estava na terra de Canaã, saiu, desceu, né? Nós sabemos que ele veio lá de Ur dos Caldeus, foi para Arã, de Arã ele desceu para Siquém, depois para Betel, e de Betel ele desce até o Egito. Então veja só que esse caminho aí, da descida até o Egito, Isaac queria fazer. E tinha ali também um outro lugar onde Abraão foi, que na época era Abrão, foi para Gerar, na terra dos filisteus, onde hoje é a faixa de Gaza. Então o que faz Isaac? Isaac vai primeiro passando ali por Gerar, para depois descer o Egito. A intenção dele é ir para o Egito. Então olha só, o que ele faz? Ele vai, mas quando ele está na terra de Gerar, ele está chegando, o que Deus faz? Deus vem a ele e diz para ele: não desça ao Egito. Então Deus não quer que ele faça o mesmo que Abraão fez. Foi um erro que Abraão cometeu. Por isso Deus está dizendo para ele para não fazer a mesma coisa. Deus está o quê? Corrigindo o erro de Abraão. Tem gente que na lição passada achou que Abraão estava certo, que descer para o Egito, mas estava errado. Tanto é que Deus agora impede o Isaac de fazer a mesma coisa. Então veja só que está provado que realmente Abraão estava errado, que no caso era Abrão, de descer ao Egito. Deus não mandou ir para o Egito. Assim também é o crente. O crente, ele não pode sair da bênção de Deus e ir para o Egito. Ou seja, Egito aí significa pecado, significa o caminho errado, o caminho que Deus não escolheu, lugar que Deus não escolheu para o crente. Significa isso. Então o crente não pode voltar ao pecado ou ir para o pecado para poder conseguir subsistência, conseguir dinheiro, conseguir uma situação financeira melhor. Ele não pode cometer pecados, não pode ir para o Egito. Veja bem que Abraão mentiu lá. E foi assim que ele conseguiu enricar. Então o crente não pode fazer isso. Escolher o caminho do pecado, o caminho mau, o caminho da mentira, do engano, para poder ter dinheiro, ter condição financeira. Então agora Deus vai a Isaac e o proíbe de ir lá para o Egito. Mas Isaac já estava na terra de Gerar. Então Deus diz para ele: peregrina nessa terra que eu dei para você. Ou seja, sai daí e vai para Canaã. É isso que Deus está dizendo. Mas Isaac já estava lá. E ele então demora-se ali ainda. E Deus vai providenciar. Tudo foi um plano de Deus. Deus vai fazer o quê? Vai deixar com que os filisteus comecem a ter inveja de Isaac. Isaac prosperando, né? Consegue água, vai desentupindo os mesmos poços que Abraão tinha aberto. Ou seja, Abrão, né?
Na época ainda era Abrão. Então ele vai abrindo os mesmos poços e achando água. Aqueles poços haviam sido entupidos pelos próprios filisteus. E ele vai desentupindo, abrindo novamente. Agora com menor esforço do que Abrão teve. Era só desentupir. Então ele agora vai achando água, vai ficando ali. Mas ele vai caminhando de volta para Canaã. Olha só. É isso que Deus disse para ele fazer. Mas ele vai se demorando. E Deus deixa então que os filisteus tenham inveja, tome os poços dele, e aí ele vai sendo empurrado de volta para o território onde ele deveria ter ficado, não deveria ter saído. Tanto é que Deus providencia que quando ele chega em Canaã, ele abre um poço e encontra água. Ou seja, Deus está dizendo, olha, é aqui que você devia ter ficado, não devia ter passado para lá. Está aqui a água, está aqui. Então olha só que ele é empurrado de volta, ele vai saindo, até que sai e volta então para Canaã, ou seja, ele volta para o plano original que Deus tinha para ele. Então em nossa vida, muitas vezes nós saímos desse plano e Deus vai como que mexendo, né? Ali, aqui, acolá, e vai dando um jeito para a gente voltar a este caminho que é o correto, é o plano correto que Deus tem para nós, tem para a nossa vida. Então Deus vai dando um jeito. Tem gente que sente rapidamente isso, né? Eu já vi, por exemplo, missionário que para ele deixar tudo para se entregar totalmente a Deus, Deus teve que tirar tudo que ele tinha. E foi tirando, acabou com tudo. Até que ele se entregou realmente ao plano que Deus tinha para ele, né? Assim, um pastor, um missionário, né? Um obreiro, alguém que Deus chamou para fazer uma determinada obra. Então existe um plano de Deus. Nós devemos nos encaixar nesse plano e seguir em frente. Então nossa vida nós vamos analisar, nós vamos ver. Muitas vezes nós saímos daquele plano original que Deus tinha para nós, vamos aí, né? Para gerar. Ou até muitos foram para o Egito. Mas Deus está ali no controle, Ele vai dando um jeitinho até que a gente chegue novamente ao plano original dele. E é isso que Ele fez com Isaac, colocou Isaac novamente em Canaã, para ele prosseguir o seu plano, para de Isaac então nascer aí os seus filhos, né? Nasceu o Jacó, o Esaú, e vai prosseguir aí até nascer o descendente que é Cristo. Então a advertência para nós aí é a seguinte: não vá ao Egito buscar sua subsistência, buscar aí uma condição financeira boa. Não vá, não desça, não vá ao pecado. Não enriqueça através do pecado. Muitos enriqueceram através do pecado, muitos têm coisas hoje através do pecado e estão dizendo que é Deus que ajudou, que é Deus que está no controle, que é Deus que deu. Já é um outro pecado que está cometendo. É quando a pessoa, através de mentira, engano, falcatruas, né, coisas erradas, consegue ter uma condição financeira boa e ainda coloca Deus como aquele que deu isso para ele. Então vamos aprender aí com Isaac a não conseguir nossa vida financeira tranquila através do pecado. Então Isaac, né, não foi para o Egito, seguiu aí o conselho de Deus, a ordem de Deus, e também não aceitou riquezas de Abimeleque. Então, fora do plano de Deus, Isaac não se aproveitou, não conseguiu riquezas através de pecado. Ele mentiu para Abimeleque? Mentiu. Mas não recebeu presentes. Então ele dependeu de Deus. E Deus o trouxe de volta então ao seu plano original. E Isaac não dependeu de ninguém fora de Deus para poder ter a sua subsistência, a sua vida tranquila. E nós vamos ver que dos patriarcas, o que teve a vida mais tranquila foi exatamente o Isaac. Não brigou com ninguém, não recebeu presentes, né? E teve
menos problemas do que qualquer outro.